Cristo anda sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. O relato contido nesses versículos reveste-se de singular interesse. O milagre aqui registrado demonstra o caráter de Jesus Cristo quanto ao seu povo. O poder e a misericórdia do Senhor Jesus, bem como a combinação de fé e incredulidade que caracteriza até mesmo seus melhores discípulos, são maravilhosamente ilustrados. Em primeiro lugar, com esse milagre, aprendemos sobre o absoluto domínio que o nosso Salvador tem sobre todas as coisas criadas. Vemos Jesus andando por sobre o mar, como se estivesse caminhando em terra seca. As ondas agitadas, que jogavam o barquinho dos discípulos de lá para cá, obedeceram ao Filho de Deus e tornaram-se sólidas debaixo de seus pés. Aquela superfície líquida que se agitava ao menor sopro de vento, sustentava os pés de nosso Redentor como se fossem uma rocha. Para nossas pobres e débeis mentes, o acontecimento todo é incompreensível. A cena de dois pés caminhando sobre a superfície do mar, segundo nos informa Doddridge, era o símbolo de algo impossível para os egípcios. O cientista nos dirá que é uma impossibilidade física um corpo material de carne e osso andar sobre a água. Para nós, entretanto, basta-nos saber que assim sucedeu. Basta nos lembrar que para ele que criou os mares no princípio, deve ter sido perfeitamente fácil caminhar sobre as ondas, quando ele assim o quis. Assim há um encorajamento para todos os verdadeiros cristãos. Que os crentes saibam que não existe nenhuma coisa criada que não esteja sujeita ao controle de Cristo. Todas as coisas servem juntamente ao Senhor. Ele pode permitir que seu povo seja submetido a teste por algum tempo, atirado de um lado para o outro pelo temporal das tribulações. É possível que ele venha em socorro deles mais tarde do que gostariam, já na quarta vigília da noite. Entretanto, que os crentes jamais se esqueçam de que os ventos, as ondas e os temporais são todos servos de Cristo. Nada acontece sem a permissão de Cristo. Abre aspas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fecha aspas. Salmos 93, 4. Porventura sentimos-nos alguma vez tentados a clamar como fez Jonas? Abre aspas. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Fecha aspas. Jonas 2:3. Lembremo-nos de que as ondas pertencem a ele. Esperemos com paciência. Talvez ainda possamos contemplar Jesus vindo em nossa direção e andando por sobre o mar.
Em segundo lugar, aprendemos com esse milagre o poder que Jesus pode conferir aos que nele confiam. Vemos Simão Pedro saindo do barco e andando sobre as águas, à semelhança de seu Senhor. Que prova maravilhosa da divindade do nosso Senhor! Caminhar sobre as águas ele mesmo já fora um tremendo milagre. Mas capacitar um pobre e fraco discípulo a fazer o mesmo foi um milagre maior ainda. Existe um profundo significado nessa parte da narrativa. Ela nos mostra quão grandes coisas nosso Senhor pode fazer pelos que ouvem a sua voz e o seguem. Ele pode capacitá-los a realizar coisas que antes pensariam ser impossíveis. Ele pode conduzi-los em meio às dificuldades e tribulações que sem ele jamais ousariam enfrentar. Ele pode outorgar-lhes forças para caminhar por meio do fogo e da água sem qualquer dano, triunfando em meio à adversidade. Moisés no Egito, Daniel na Babilônia, os santos da casa de Nero, todos são exemplos de seu imenso poder. Se estamos servindo a Cristo, não tenhamos temor de nada. As águas podem parecer profundas, mas se Jesus nos diz, vinde, não temos razão para temer. Abre aspas. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Fecha aspas. João 14:12. Em terceiro lugar, aprendemos quantas tribulações os discípulos de Cristo atraem contra si mesmos por falta de fé. Por algum tempo, vemos Pedro andando corajosamente por sobre as águas. Todavia, ao prestar atenção na força do vento, deixa-se invadir pelo medo e começa a afundar. A fraqueza da carne prevalece sobre o desejo do espírito. Pedro esquece as maravilhosas provas que havia pouco presenciara da bondade e do poder do seu Senhor. Ele não considerou que o mesmo Salvador que o capacitara a dar o primeiro passo era poderoso para sustentá-lo para sempre. Não refletiu que agora estava mais perto de Cristo do que quando dera o primeiro passo. O medo ofuscou-lhe a memória. O temor confundiu-lhe o raciocínio. Ele não pensava em mais nada, senão no vento, nas ondas e em seu perigo imediato, e sua fé retrocedeu. Salva-me, Senhor! Quão vívido é o quadro que nos encontramos aqui sobre a experiência de tantos crentes. Quantas pessoas têm fé suficiente para dar o primeiro passo em direção a Cristo, mas não têm fé suficiente para seguir em frente. Assustam-se diante das provações e dos perigos que parecem postar-se no caminho. Elas olham para os inimigos que as circundam, bem como para as dificuldades que parecem cercá-las na caminhada. Seu coração desmaia, suas esperanças se dissipam, seu ânimo desaparece. E por que tudo isso? Cristo ainda é o mesmo. Os inimigos dos cristãos não são maiores agora do que o foram no passado. Isso acontece porque, como Pedro, os crentes deixam de olhar para Jesus e assim dão lugar à incredulidade. Deixam-se dominar pelo pensamento acerca de seus adversários em vez de pensar a respeito de Cristo. Que guardemos no coração esse ensinamento e assim aprendamos a sabedoria. Em último lugar, aprendamos quão misericordioso é o Senhor Jesus Cristo para com os crentes fracos. Nós o vemos prontamente a estender a mão para salvar Pedro, tão logo este lhe pediu socorro. Jesus não deixa que Pedro colha o fruto de sua própria incredulidade e afunde nas águas profundas. Parece que todo o empenho de Jesus é considerar as dificuldades de Pedro e salvá-lo imediatamente. A reprovação é moderada e gentil. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Observe na conclusão desse milagre as enormes mansidão e benignidade de Cristo. Ele pode muito tolerar e perdoar quando vê a verdadeira graça divina operando no coração de um homem. Assim como a mãe trata gentilmente seu filho e não o rejeita por causa de seus pequenos caprichos e petulâncias, também o Senhor Jesus trata seu povo com ternura. Ele já amava e se compadecia de seu povo antes mesmo da conversão. E depois da conversão, ele ama e se compadece ainda mais. Jesus reconhece as debilidades daqueles que lhe pertencem, demonstrando grande paciência para com eles. Ele quer que saibamos que a dúvida não prova que uma pessoa não tem fé, mas somente que essa fé é pequena. Mas mesmo quando nossa fé é pequena, o Senhor está sempre pronto para nos ajudar. Abre aspas.
Quando eu digo, resvala meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Fecha aspas. Salmos 94, 18. Em tudo isso, existem muitas razões que encorajam a servir a Cristo. Quem pode ter receio de iniciar a carreira cristã tendo um Salvador como o Senhor Jesus? Se cairmos, Ele nos reerguerá. Se errarmos, Ele nos trará de volta ao reto caminho. A misericórdia de Jesus jamais se apartará completamente de nós. Ele tem dito, abre aspas, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, fecha aspas. Hebreus 13, 5. Ele cumprirá a sua palavra. Que tão somente nos lembremos de que, embora não desprezemos a pequena fé, não devemos cruzar os braços e estar contentes com ela. Nossa oração sempre deveria ser: Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5.